A engenharia biomédica é uma área que integra princípios das ciências exatas com as ciências da saúde, no desenvolvimento de dispositivos médicos e abordagens inovadoras para a prevenção, diagnóstico e terapia de doenças. No Brasil, mais de 160 milhões de pessoas dependem exclusivamente do nosso Sistema Único de Saúde, o que faz do SUS o maior e mais complexo sistema público de saúde do mundo, atuando desde a atenção e prevenção primária até procedimentos altamente sofisticados. O SUS garante o acesso integral, gratuito e universal para todos os brasileiros. Por isso, a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica e a Boston Scientific uniram forças para valorizar inovações em engenharia biomédica que possam contribuir com o SUS e transformar a vida destes milhões de brasileiros. Com o apoio do Ministério da Saúde e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, criamos o Prêmio de Inovação em Engenharia Biomédica para o SUS. Todo ano, vamos incentivar alunos, pesquisadores e profissionais das áreas de engenharia biomédica e tecnologias em saúde a desenvolverem trabalhos voltados a oferecer soluções para a saúde pública brasileira. Participe desta iniciativa para colaborar com uma das maiores conquistas de todos os brasileiros, o nosso SUS. Prêmio de Inovação em Engenharia Biomédica para o SUS. Quem inova para transformar vidas merece um prêmio. Uma boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a iniciativa da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica e da Boston Scientific pela organização desse prêmio, que, ao meu ver, o torna ainda mais valorizado depois desse momento atual de pandemia, no qual ficou evidenciada a necessidade de olharmos de uma forma geral para os dispositivos médicos no Brasil. Então é com grande satisfação que eu apresento esse trabalho referente a um inovador método proposto para a desfibrilação cardíaca, que visa melhorar a segurança do procedimento com o desenvolvimento do que denominamos desfibrilador multidirecional transtorácico. Esse trabalho foi a minha tese de doutorado intitulada Desfibrilador Multidirecional Transtorácico, que constituiu do projeto, construção e testes pré-clínicos e foi defendida pela Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, com o apoio do Centro de Engenharia Biomédica e orientação dos professores doutores José Bassani e Rosana Bassani. Dentro desse prêmio de inovação para o SUS, ele foi premiado, portanto, na categoria de tese de doutorado, no eixo 4 de desenvolvimento de tecnologias e inovação em saúde. Gostaria de deixar registrado também a importância da colaboração do médico cirurgião Dr. Carlos Vilarinho, o engenheiro eletricista Denilson Marcos, o biólogo William Silva e os técnicos de biotério Miguel Cândido e Valdemir Costa. Eu começo a apresentação contextualizando que os desfibriladores são dispositivos médicos que aplicam intensos choques durante uma parada cardíaca por fibrilação, que é uma arritmia de mais alto potencial de letalidade e que a única alternativa para reversão é a desfibrilação elétrica. Segundo dados do DataSUS do Ministério da Saúde, as doenças do aparelho circulatório representam 28% dos óbitos por ocorrência da CID-10, e desses óbitos, em torno de 16 mil foram em decorrência da parada cardíaca, e dados ainda preliminares já apontam que em 2019 os números chegam a aproximadamente 1.400 óbitos. Diante desse cenário de que as doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito no Brasil, o nosso grupo de pesquisa da Unicamp vem estudando formas de interação do campo elétrico com o músculo cardíaco e meios de minimizar os efeitos deletérios causados pela alta intensidade dos choques desfibrilatórios. Em 2003, o grupo, utilizando de um protocolo com miócitos cardíacos isolados, estudou o efeito da aplicação de campos elétricos de alta intensidade, variando entre 60, 130 e 200 volts por centímetro, sendo esses valores semelhantes aos valores encontrados durante o procedimento desfibrilatório. E após um período de estabilização celular pós-choque, ficou evidenciada a depressão da função contrátil das células cardíacas. Ou seja, observou-se que a amplitude das contrações foi reduzida conforme o aumento do campo elétrico aplicado, chegando a amplitudes correspondentes a 1/3 da amplitude antes da aplicação do choque. Em trabalho subsequente, foi constatado que a intensidade limiar, que é a mínima intensidade de campo elétrico capaz de provocar uma contração nos miócitos ventriculares, ela é dependente da orientação com que o campo é aplicado, sendo 50% menor quando aplicado em relação ao eixo maior dos miócitos cardíacos, ao comparado na direção transversal.
Esse mesmo trabalho ainda indicou uma redução adicional de aproximadamente 25% do campo limiar quando utilizados pulsos bifásicos em relação a pulsos monofásicos. Uma vez identificados esses fatores, buscou-se estudar possíveis mecanismos envolvidos na morte celular. Assim, foi desenvolvido um protocolo em que eram aplicados campos 4, 8 e até 20 vezes o valor do campo limiar, e o que observou-se, conforme demonstrado na figura, foi uma hipercontratura irreversível correspondente à morte celular, possivelmente decorrente do influxo do íon cálcio ao interior da célula. Outra observação encontrada nesse estudo foi que os choques bifásicos foram menos potentes na produção de lesão celular irreversível, identificando realmente a superioridade dessa forma de onda. Então, diante do que foi apresentado até agora, quais seriam os meios de aumentar a eficiência e diminuir os efeitos deletérios? Primeiro, então, seria estimular com campos elétricos menos intensos e, consequentemente, recrutar mais células nessa condição. Foi pensando em responder a essa hipótese que surgiu o primeiro estudo de estimulação multidirecional em células cardíacas isoladas. Esse método buscou privilegiar a aplicação de campos alinhados ao eixo maior dos miócitos ventriculares. Para isso, um conjunto de células foram depositadas em uma câmara e choques limiares foram aplicados em 3 diferentes direções. O resultado indicou um significativo aumento no recrutamento de células quando comparado em uma única direção de estimulação. Assim, seria possível com esses conhecimentos melhorar o procedimento da desfibrilação? 2 novos estudos buscaram responder a esse questionamento. O primeiro, de 2014, sendo referente ao meu trabalho de mestrado, em que empregamos a desfibrilação direta em vivo, ou seja, como observado durante cirurgia com tórax aberto, e um segundo em 2019, sendo esse trabalho de doutorado, no qual empregamos a desfibrilação transtorácica, que é o procedimento mais comumente empregado na prática clínica. E cada um desses trabalhos originaram em depósito de pedido de patente. Para melhor entender o novo método, primeiro eu contextualizo que o ritmo cardíaco para um efetivo bombeamento do sangue é decorrente da contração coordenada dos átrios e ventrículos, e para isso é necessária a contração sincronizada dos miócitos cardíacos. E a fibrilação ventricular, que é uma arritmia caracterizada por alterações na atividade elétrica cardíaca, que acarreta em perda de sincronismo na atividade contrátil, compromete o bombeamento imediato do sangue, podendo levar a óbito em poucos minutos. O único tratamento eficaz para reverter a fibrilação é a desfibrilação. No método convencional, um par de eletrodos é posicionado sobre o tórax do paciente e o choque é aplicado. No entanto, a alta energia dos choques empregados provoca a morte de uma grande quantidade de células cardíacas, conforme foi evidenciado em estudos anteriores. Já o método multidirecional consiste de 3 pares de eletrodos posicionados de maneira a permitir a rápida aplicação sequencial dos choques. E a hipótese era que essa nova modalidade permitisse a redução do nível de energia e provocasse uma menor morte celular quando comparado ao método convencional em uma única direção. Assim, uma primeira abordagem foi realizada utilizando a desfibrilação multidirecional direta em vivo, com o desenvolvimento de uma instrumentação capaz de aplicar choques diretamente ao coração de suínos, e mesmo empregando a forma de onda monofásica, que seria o pior caso para a forma de onda do choque, foi possível observar uma redução de até 30% da energia dos choques quando comparado com choques em uma só direção. Agora, e se combinado com choques bifásicos e extrapolado para a desfibrilação transtorácica? Para essa investigação foi desenvolvido o desfibrilador multidirecional transtorácico, trabalho esse que foi aqui premiado, por igualmente aplicar choques bifásicos e sequenciais através de um sistema de eletrodos estrategicamente desenvolvidos para essa aplicação. E o resultado foi surpreendente. A desfibrilação multidirecionada combinada com choques com a forma de onda bifásica nos permitiu alcançar cerca de 50% de redução da energia empregada nos choques. Os resultados representam uma maior eficiência desfibrilatória do miocárdio, aumentando a probabilidade de sucesso e mostrando-se mais seguro e eficaz na desfibrilação. Assim, ao inovar o padrão metodológico inexistente,
Amplia-se a oferta qualificada para a produção de equipamentos para a saúde no Brasil, com a introdução de melhoramento metodológico inovativo associado e o uso de tecnologia de desenvolvimento nacional. Por fim, eu gostaria de rapidamente agradecer o apoio financeiro do CNPq por meio de um projeto universal, ao apoio da CAPES e o Instituto de Pesquisas Eldorado pelas bolsas de pesquisa de doutorado, ao apoio técnico do Centro de Engenharia Biomédica, do Núcleo de Medicina e Cirurgia Experimental da Faculdade de Ciências Médicas e da Biofábricas da Faculdade de Engenharia Química. Essa equipe na qual eu demonstro é a equipe multidisciplinar que trabalhou nesse projeto, que é o professor Bassani e a professora Rosana, o médico Carlos Vilarinho, o engenheiro Denilson, o biólogo William, os técnicos de biotérico Miguel e Valdemir. Eu agradeço a atenção de todos e deixo aí um breve contato em caso de dúvida ou qualquer outra necessidade. Obrigado. Boa tarde, eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação de Sinais Eletrofisiológicos e Desenvolvimento de Imunossensores para a Detecção de Troponina T e Proteína C Reativa. Esse trabalho foi premiado na categoria Tese de Doutorado. Meu nome é Laís Oliveira Rezende, eu sou graduada em Medicina pela UFSJ, mestre e doutora em Ciências pela UFO e fiz o pós-doutorado em Biociências pela UFTM. O orientador desse trabalho foi o professor Adriano de Oliveira Andrade e o co-orientador, o professor Elmiro Santos Rezende. Os professores colaboradores foram João Marcos Madurro e Ana Grace Brito Madurro. É com muita honra que eu represento a Universidade Federal de Uberlândia e é muito gratificante estarmos participando de uma premiação tão importante a nível nacional e internacional. E ficamos muito gratos com o prêmio, que é uma forma de reconhecimento do trabalho que realizamos, com foco primordial em desenvolver tecnologias em saúde para pacientes, especialmente aqueles atendidos pelo Sistema Único de Saúde. O intuito dessa pesquisa consiste na avaliação de medidas quantitativas de eletrocardiogramas realizados em pacientes acometidos por infarto do miocárdio e em pacientes sem alterações relacionadas à síndrome coronária aguda, além do desenvolvimento de imunossensores para a detecção de biomarcadores relacionados ao infarto do miocárdio. A partir do desenvolvimento de imunossensores, torna-se possível correlacionar variáveis eletrocardiográficas e bioquímicas para o aprimoramento dos métodos diagnósticos e para melhor prognóstico dos quadros de síndrome coronária aguda. O diagnóstico do infarto do miocárdio é feito com base no quadro clínico, nas alterações eletrocardiográficas, especialmente o supradesnivelamento do segmento ST e nos resultados dos marcadores de lesão miocárdica. Nesse trabalho foram utilizadas troponina T e proteína C reativa. Essa figura representa um biosensor e os seus principais componentes. O analito, ao entrar em contato com o biorreceptor imobilizado na superfície do biosensor, produz uma mudança físico-química. Essa mudança pode ser variável de calor, massa, índice de refração, corrente elétrica, potencial, resistência elétrica, capacitância, dentre outras, que pode ser identificada por um transdutor, gerando um sinal elétrico resultante que é então processado. O sistema de aquisição, processamento e visualização dos dados fornece informações sobre a detecção e quantificação de analito da amostra. O transdutor pode ser eletroquímico, piezoelétrico, calorimétrico ou óptico. As vantagens da utilização dos biosensores incluem baixo custo, alta especificidade e sensibilidade, rapidez no diagnóstico, portabilidade, possibilidade de miniaturização e pequenos volumes de amostra. Nesse trabalho, nós utilizamos 4 microlitros de sangue de cada paciente. O objetivo dessa pesquisa é o desenvolvimento de um biosensor para detecção de proteína C reativa devido à associação desta com doenças cardiovasculares e a importância da quantificação dessa proteína para o auxílio diagnóstico e utilização durante a evolução clínica do paciente.
Então, o primeiro imunossensor desenvolvido foi para a detecção de proteína C reativa, avaliado por voltametria de pulso diferencial, a partir da interação antígeno-anticorpo e a detecção e discriminação dessa molécula. A coleta de soro humano foi realizada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Berlândia. O projeto foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética da UFO e a quantificação da proteína C reativa foi realizada por meio do teste imunoturbidimétrico para posterior comparação com os resultados do imunossensor. Nós comparamos pacientes acometidos por infarto do miocárdio e pacientes sem alterações relacionadas à síndrome coronária aguda. Esse é o eletrodo de ouro utilizado, foi imobilizada a antiproteína C reativa, realizado o bloqueio da superfície com BSA, que é a solução de albumina sérica bovina, adição do antígeno e detecção do sinal. O SPR, a ressonância de plasma de superfície, é um exemplo de transdutor óptico. O princípio envolve um feixe luminoso que vai atravessar o prisma, alcançar a superfície de ouro, de forma a excitar os plasmons de superfície. As alterações nas proximidades dessa interface metal-ambiente vão proporcionar uma alteração nas condições de ressonância do sistema e vai ocorrer um deslocamento no ângulo. As propriedades ópticas do sistema, assim como as constantes dielétricas do metal, do prisma, vão provocar mudanças nesse ângulo de ressonância e vai possibilitar o monitoramento das alterações na superfície do sensor, a partir do acompanhamento do ângulo de ressonância em função do tempo. Assim, é possível fazer esse monitoramento do índice de refração nas proximidades da superfície do sensor, tornando possível a aplicação dessa técnica para obter informações em tempo real. Esse é o eletrodo de ouro utilizado no SPR, foi imobilizada a antiproteína C reativa, foi realizado o bloqueio da superfície com caseína, adição do antígeno e detecção do sinal. Foi construída uma curva de calibração a partir da análise dos voltamogramas de oxidação do ferrocianeto de potássio. Com o aumento do material absorvido na superfície do eletrodo, o eletrodo impresso, modificado com a antiproteína C reativa, ocorre um decréscimo na transferência eletrônica para o eletrodo, sugerindo o depósito de um material sobre a superfície a partir da interação antígeno-anticorpo. Aqui nós podemos observar a deposição de material sobre a superfície com uma menor transferência de elétrons, um menor sinal no caso do paciente positivo que foi acometido por infarto do miocárdio, sendo possível diferenciar o paciente positivo e o paciente negativo. Os resultados obtidos nos testes com SPR apresentados nessa figura demonstram que houve discriminação angular entre o paciente positivo e o paciente negativo. A discriminação angular entre os soros demonstra que o sistema foi eficaz na seletividade para a proteína C reativa dentre os outros componentes do soro. As imagens de microscopia de força atômica, AFM, foram utilizadas para análise de superfície do eletrodo de ouro sem a biomolécula, após a imobilização do anticorpo e após a incubação do alvo complementar, a proteína C reativa. O eletrodo de ouro após a imobilização do anticorpo, que nós podemos observar na figura B, possui maior rugosidade que o eletrodo de ouro na figura A, que está sem biomoléculas, indicando que o anticorpo foi incorporado com eficácia na superfície do eletrodo. Já a superfície de incubação com soro negativo apresenta aumento da rugosidade quando comparada à figura A, pois no soro negativo há pequena quantidade de proteína C reativa. As alterações na superfície com a incubação do alvo complementar, antígeno soro humano positivo, na figura D, demonstram que houve redução da rugosidade em relação à figura B, devido à interação do anticorpo e da proteína C reativa, pois a proteína C reativa é uma proteína globular pentamérica com mais de 25.000 Daltons. Dessa forma, a superfície vai ser mais homogênea. Os testes com eletrodo de ouro e a antiproteína C reativa na presença dos soros negativo e positivo demonstraram que o soro positivo aumenta a resistência à transferência de carga em comparação com o soro negativo.
Para o desenvolvimento de imunossensor para detecção de troponina T, foi avaliado sobre a superfície do eletrodo de grafite e avaliação realizada por voltametria de pulso diferencial, com a interação antígeno-anticorpo e a detecção e discriminação de troponina T. A coleta de soro foi também realizada no Hospital de Clínicas da UFO e a quantificação de troponina T foi realizada previamente a partir da eletroquimioluminescência para posterior comparação com os nossos dados do sensor. Foi realizado novamente a imobilização, bloqueio de superfície e adição do antígeno, agora no eletrodo de grafite. E na nossa curva de calibração, observou-se um aumento de resposta de corrente com incremento da concentração do alvo, o soro positivo. Para determinar a seletividade do sistema, os testes usando fluidos biológicos foram realizados. E a resposta do imunossensor foi avaliada e mostrada nessa figura. Também foram realizadas imagens de microscopia de força atômica. Os valores obtidos foram os demonstrados nessas figuras e foi possível detectar essa diferença também dos eletrodos com soro positivo, soro negativo e sem imobilização de nenhuma outra biomolécula. Foi realizada ainda a coleta de dados eletrocardiográficos, com desenvolvimento prévio de um software para digitalização eletrocardiográfica, que foi desenvolvida, o programa ECG Lab, que foi desenvolvido com as ferramentas da interface do MATLAB. A coleta de dados também foi feita no Hospital de Clínicas da UFO. Essa é a interface do programa que nós desenvolvemos. Para posterior avaliação dos dados eletrofisiológicos, a medida utilizada foi a entropia, que é uma medida de grau de incerteza de uma variável, a partir da avaliação de um conjunto de índices estatísticos medidos a partir da diferença dos graus de irregularidade da série temporal do eletrocardiograma. Foi realizada, então, a coleta dos eletrocardiogramas de 60 pacientes, 20 foram ECGs normais, 20 acometidos por infarto de parede anterior e os outros 20 referentes a infarto de parede inferior. Os critérios de inclusão foram infarto da parede anterior ou inferior, o supradesnivelamento significativo maior que 1 milímetro nas derivações que indicassem o infarto anterior ou inferior. Quanto à localização do infarto, observou-se que para os pacientes com infarto anterior, há menores valores de entropia nas derivações de V1 a V6. Já para os pacientes com infarto inferior, observou-se a menor entropia nas derivações D2, D3 e AVF, correspondentes à parede desse infarto. Em relação ao infarto agudo do miocárdio, os menores valores de entropia estão relacionados à corrente de lesão com menor massa miocárdica restante, menor sinal elétrico, menor amplitude do QRS e, portanto, menor variação do sinal. O supradesnivelamento do segmento ST demonstra que quanto mais derivações com elevação desse segmento, menores foram os valores de entropia. E a entropia aproximada possibilitou a diferenciação entre os eletrocardiogramas normais e aqueles referentes ao infarto anterior e inferior. Então, em relação à entropia e o processamento desses sinais, é possível realizar a predição de eventos isquêmicos, é uma característica para a discriminação dos traçados normais e com infarto e a diferenciação de acordo com a localização desse infarto. Em relação aos imunossensores, a importância maior é do diagnóstico precoce, decisão precoce do tratamento necessário, como uma revascularização miocárdica precoce, acompanhamento da evolução clínica desses pacientes e um melhor prognóstico. A obtenção, então, de dados eletrofisiológicos e dados referentes aos imunossensores, a detecção e quantificação de proteína C reativa e troponina T, possibilita a avaliação e acompanhamento da evolução desses pacientes, melhor prognóstico geral na síndrome coronária aguda. Obrigada pela atenção. Olá a todos. Me sinto muito honrado em ter sido selecionado para o Prêmio de Inovação em Engenharia Biomédica para o SUS e ter a oportunidade de apresentar o trabalho intitulado Sistema Biomédico para Avaliação e Reabilitação Motora em Hemiparéticos por AVC.
Meu nome é Fabrício Noveleto. Esse trabalho é resultado da minha tese de doutorado, que foi defendida em setembro de 2018. Essa tese foi orientada pelo professor Dr. Pedro Bertemes Filho e co-orientada pelo professor Dr. Marcelo da Silva Haunsel. Essa tese foi desenvolvida no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica no Centro de Ciências Tecnológicas, na Universidade do Estado de Santa Catarina, na cidade de Joinville. Contextualizando o nosso problema, o acidente vascular cerebral, também conhecido como AVC, é a patologia que mais causa incapacidade física e mental em adultos no Brasil. O AVC decorre da insuficiência no fluxo sanguíneo em uma determinada área do cérebro, e o quadro clínico clássico resultante de um AVC é a hemiparesia, que é a redução da força muscular no lado contralateral à lesão encefálica. E, em geral, a reabilitação pós-AVC é um processo longo e muitas vezes pode ser permanente. Nesse sentido, o objetivo geral dessa tese foi desenvolver um sistema biomédico baseado em jogos sérios para a reabilitação motora de pacientes hemiparéticos por AVC. Como objetivos específicos, projetar hardware e software com múltiplos sensores para avaliação e reabilitação do equilíbrio e força e controle muscular. Verificar também os efeitos terapêuticos do treinamento utilizando esses jogos sérios e investigar as propriedades métricas dos jogos sérios para avaliação de funções motoras, com base na pontuação do jogo. O déficit da força muscular ele impacta diretamente nas atividades de vida diária. Por isso a importância da reabilitação motora após AVC. Dentre as principais abordagens utilizadas, nós temos as abordagens convencionais, baseadas na cinesioterapia, com mobilização, alongamento, exercícios resistidos, e algumas abordagens tecnológicas, utilizando estimulação elétrica funcional, biofeedback eletromiográfico, dispositivos robóticos, realidade virtual e, mais recentemente, nos últimos anos, a utilização de jogos digitais. Os requisitos essenciais para o sucesso no processo de reabilitação, eles exigem treinamento intensivo, repetitividade dos exercícios e treinamento orientado à tarefa. Entretanto, esses requisitos eles podem levar o paciente à desmotivação e o consequente abandono ao processo terapêutico. Nesse sentido, nós acreditamos que os jogos digitais são um importante aliado no processo de reabilitação motora, justamente por conta do caráter motivacional. Embora os jogos digitais sejam uma opção interessante do ponto de vista motivacional, as diferentes limitações motoras são um importante fator de restrição nas terapias utilizando esses jogos digitais, especialmente os jogos comerciais. Em geral, as interfaces de controle são baseadas em dispositivos convencionais, como teclado e mouse, por exemplo, que exigem um controle motor fino por parte do usuário. As interfaces naturais, baseadas em câmeras de vídeo que utilizam a amplitude de movimento, ou ainda interfaces robóticas, que em geral têm um alto custo de aquisição. Uma alternativa interessante para esse tipo de limitação imposta pelos jogos digitais comerciais, que não são desenvolvidos especificamente para o processo de reabilitação, e as limitações das interfaces de controle, é justamente o desenvolvimento de jogos com propósitos específicos. Nesse caso, o propósito específico seria o propósito terapêutico, né? E esses jogos são conhecidos como jogos sérios. E associados a esses jogos sérios, nós propomos também o desenvolvimento de interfaces adaptáveis ao paciente. As interfaces propostas para esse trabalho foram baseadas nas recomendações para a reabilitação motora após AVC, que incluem o treinamento de equilíbrio, treinamento de força, realidade virtual e biofeedback. Todas essas características estão relacionadas com essas interfaces biomédicas, em que a gente vai utilizar essas interfaces para controlar um jogo utilizando a técnica de biofeedback, ou seja, o paciente controla voluntariamente funções corporais, e essas funções podem estar relacionadas a um sinal de força, usando dinamometria, um sinal de movimento, usando acelerometria, ou ainda um sinal de atividade elétrica muscular proveniente do sinal eletromiográfico.
Com base no contexto anterior, foi então desenvolvido um sistema biomédico para avaliação e reabilitação motora. Esse sistema biomédico ele é composto por uma parte de hardware, onde eu tenho toda a instrumentação relacionada aos sinais de interesse, nesse caso, aquisição de sinal de força, movimento, atividade elétrica muscular. E esse hardware ele é interligado com um sistema computacional, onde eu tenho um software de biofeedback em que eu posso fazer a leitura desses sinais de interesse para análises mais específicas, ou ainda eu posso utilizar esses sinais provenientes do meu hardware como um controle, como uma interface de controle para um jogo sério. Dentro desse contexto foram desenvolvidos 2 jogos. Um jogo sério para treinamento e avaliação do equilíbrio e outro jogo sério para treinamento e avaliação de força e controle muscular. Essa avaliação ela se dá por meio de um score clínico, ou seja, a pontuação do jogo tem relação com a função motora do paciente. Para a validação do sistema biomédico proposto, foram desenvolvidos 2 estudos com pacientes. Um estudo relacionado à reabilitação do equilíbrio e outro estudo relacionado à reabilitação da força e controle muscular. Ao todo foram atendidos pelo projeto 44 pacientes, e o mais importante, que vale salientar, é que após os estudos, esses projetos foram incluídos na rotina de atendimento da Clínica Escola de Fisioterapia. Nesse primeiro estudo, foi desenvolvido um sistema biomédico para avaliação e reabilitação do equilíbrio. O sistema consiste de um jogo sério, chamado MyBalance, para treino e avaliação de equilíbrio, e uma prancha de equilíbrio equipada com sensores inerciais. A ideia desse jogo é que o paciente fique em equilíbrio nessa prancha, olhando aqui para essa tela com o objetivo de posicionar essa bolinha em amarelo dentro desse alvo que está em verde, onde essa bolinha aqui representa o centro de pressão da prancha. Esses 2 gráficos trazem uma informação bastante relevante para esse estudo. O que nós fizemos aqui foi comparar os dados dos pacientes com um teste de equilíbrio feito com sujeitos saudáveis. Nós recrutamos um grupo de sujeitos saudáveis, pareados por sexo e idade, e obtivemos a pontuação dele utilizando o jogo sério e medimos o deslocamento do COP, do centro de pressão da prancha, tanto para os saudáveis quanto para os pacientes. E o que a gente observou nesse estudo, aqui nesse gráfico a gente mostra a pontuação média no jogo para os sujeitos saudáveis, e a gente consegue observar uma evolução dos pacientes. Então aqui eu tenho o dado de pré-teste, aqui o dado de pós-teste, e a gente consegue aqui observar que esses pacientes evoluíram de tal forma que chegaram muito próximos ao valor obtido por uma pessoa saudável. A mesma coisa a gente vê aqui nesses gráficos referente ao deslocamento do centro de pressão da prancha. Aqui a gente tem a linha média indicando o deslocamento do centro de pressão dos sujeitos saudáveis, e aqui, por exemplo, a gente tem de um dos pacientes onde é possível observar que eu tenho um deslocamento grande aqui do centro de pressão, então indicando uma situação de instabilidade da prancha. E aqui, após as 20 sessões de treino utilizando o jogo e a prancha, a gente observa que esse paciente conseguiu um nível de equilíbrio, inclusive, melhor do que os pacientes saudáveis. Certamente essa informação é extremamente relevante e mostra aqui, efetivamente, uma melhora significativa no equilíbrio dos pacientes que fizeram parte desse grupo. O segundo estudo proposto para esse projeto foi um sistema biomédico para avaliação e reabilitação da força e controle muscular de membro inferior. Nós desenvolvemos uma solução integrada de hardware e software, nesse caso um jogo sério aqui chamado de Min Pong, onde o objetivo desse jogo é controlar essas raquetes na tela, que se movem simultaneamente com base na força exercida em uma célula de carga acoplada a essa cadeira extensora. À medida que o paciente faz força, nesse caso aqui ele está fazendo um treinamento de isquiotibiais, então à medida que ele faz força aqui sobre essa célula, essas raquetes elas se deslocam proporcionalmente à força. E o objetivo basicamente
é o paciente conseguir rebater essa bolinha aqui em um jogo de ping-pong. Nesse estudo, nós fizemos um comparativo entre o grupo experimental, que utilizou o jogo sério ping-pong, e um grupo controle que fez uso de fisioterapia convencional. O que a gente consegue observar aqui, com base nas escalas clínicas para avaliação motora, aqui, por exemplo, a escala de Fullmeyer para membro inferior, aqui o Timed Up and Go Test, e aqui o teste de velocidade de marcha, que são escalas clínicas clássicas para avaliação da recuperação motora desses pacientes. Nós conseguimos observar que os tamanhos de efeito para o grupo experimental foi bem melhor do que o tamanho de efeito para o grupo controle, indicando aqui uma melhora nos resultados do grupo que realizou o experimento com o jogo sério. Aqui nós também podemos observar as informações referentes à força muscular, onde também é possível observar que os dados do grupo experimental são melhores do que os dados aqui do grupo controle. Ou seja, para esse grupo de pacientes, a terapia utilizando o jogo sério ping-pong foi superior à terapia convencional. Dois aspectos importantes que merecem destaque em relação aos resultados obtidos em ambos os estudos é em relação aos resultados clínicos, que foram muito significativos, considerando uma terapia de curto prazo. E também a percepção da melhora clínica por parte do paciente em relação à pontuação do jogo. Em geral, é muito difícil o paciente conseguir quantificar efetivamente a sua melhora clínica. Utilizando o jogo, a gente percebeu que era comum o paciente reportar que ele se sentia melhor porque ele estava pontuando mais no jogo. E efetivamente essa relação ela é verdadeira porque os resultados clínicos eles têm correlação com os dados do jogo, considerando principalmente que o jogo foi projetado para essa finalidade terapêutica. Em relação às contribuições dessa tese, certamente é possível destacar o desenvolvimento de um novo sistema biomédico de baixo custo para avaliação e reabilitação motora após AVC. Além disso, outra contribuição importante foi a validação clínica das propriedades métricas dos jogos sérios. Além disso, foram produzidos 19 artigos, incluindo 2 artigos qualis A1. 2 dissertações de mestrado concluídas utilizando os sistemas desenvolvidos. E o mais importante, os sistemas desenvolvidos eles foram incorporados à rotina de atendimento da Clínica Escola de Fisioterapia, que presta atendimento ao SUS. Algumas conclusões para esse estudo são: jogos sérios para reabilitação pós-AVC são benéficos mesmo na fase crônica da doença. Esses jogos eles proporcionam motivação e favorecem a adesão do paciente ao processo terapêutico. É possível avaliar clinicamente com base na pontuação do jogo. Isso é particularmente importante porque favorece o paciente a ter um entendimento e a quantificar a sua melhora clínica. E, por fim, é necessário um esforço multidisciplinar entre as áreas envolvidas em todas as etapas do processo. Ou seja, profissionais da área da saúde, profissionais da área da tecnologia, devem estar envolvidos em todas as etapas do projeto. Isso favorece ao estudo rigor científico e evidência clínica. Olá, pessoal! Estou muito feliz de ser uma das vencedoras do Prêmio de Inovação em Engenharia Biomédica para o SUS e poder compartilhar com vocês o nosso trabalho sobre análise da caminhada dentro d'água em pessoas com doença de Parkinson. O nosso trabalho, a nossa equipe, é composta por mim, Caroline Souza, pelo Dr. Marco Aurélio e pela doutora Maria das Graças Coriolano. Sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia aquática há mais de 10 anos e nesse período eu atendo vários pacientes, inclusive pacientes com doença de Parkinson. Durante esse tempo de atendimento, eu sempre consegui perceber
uma melhora significativa em relação à caminhada, à marcha das pessoas com doença de Parkinson quando elas eram submetidas ao tratamento na água. Mas eu senti a necessidade de poder provar isso em números, poder ter os resultados exatos, que pudessem me dar essa resposta para que a fisioterapia aquática se tornasse mais uma alternativa de tratamento para essas pessoas. E foi quando, em 2015, eu entrei no ProParkinson, que é um programa de extensão que ocorre no Hospital das Clínicas de Pernambuco, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. É um programa de extensão onde a gente promove atendimento às pessoas com doença de Parkinson. Quando foi em 2017, eu passei no mestrado em Engenharia Biomédica e comecei a participar do Grupo de Pesquisa em Engenharia Biomédica, o GPEB. Foi quando surgiu a ideia de criar um instrumento que pudesse me dar as respostas que eu tanto buscava. E todos os testes que foram realizados na água nesses pacientes com doença de Parkinson foram feitos na Clínica Rogério Antunes, que é onde eu trabalho. Então, criamos esse instrumento de avaliação que a gente utiliza de acelerometria. Nesse instrumento, como vocês podem olhar na imagem, ele é pequeno, ele é simples. Dentro dessa caixa azul, nós temos todo o nosso circuito embarcado, temos 2 acelerômetros na sua extremidade, e com esse instrumento, um instrumento de acelerometria, é possível perceber o tempo do teste, a cadência, a velocidade, o número de passos, o comprimento do passo e a altura do passo. Tudo o que eu queria para poder ter os resultados que eu sempre busquei. Mas o que é acelerometria? A acelerometria pode ser utilizada como um instrumento para mensurar a atividade física ou o impacto em estruturas do corpo em certos movimentos. É um instrumento simples, como vocês estão vendo, e de baixo custo. Os acelerômetros, eles me dão resultados, eles trabalham com 3 eixos, o eixo X, Y e Z. No eixo X, como vocês podem ver no vídeo, a gente tem os movimentos para frente e para trás. Então, em relação à caminhada, se eu posicionar esse acelerômetro no pé, eu vou ter movimentos em relação ao comprimento da passada. No eixo Z, são movimentos para cima e para baixo. Então, durante uma caminhada, com o acelerômetro posicionado no pé, eu vou ter os números em relação à altura do passo. E o eixo Y me dá os movimentos para a direita e para a esquerda, que seriam os possíveis desequilíbrios. Tudo vai depender do posicionamento do acelerômetro, onde você vai localizá-lo, onde você vai posicionar ele. No caso do nosso estudo, como eu queria verificar a marcha desses pacientes, eu posicionei os acelerômetros no pé do paciente. No Brasil, mais de 160 milhões de pessoas dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1% da população possui a doença de Parkinson. E isso afeta cerca de 200 mil pessoas só no Brasil. Então, poder ter um instrumento de baixo custo, de fácil utilização, que a gente possa utilizar no nosso Sistema Único de Saúde para poder nos dar resultados que mostrem a eficácia do tratamento que foi escolhido para aquele paciente é excelente, porque nós temos várias alternativas de tratamento, além do medicamentoso, para tratar esses pacientes com doença de Parkinson. Mas quando a gente escolhe um tratamento fisioterapêutico, poder saber que aquele tratamento vai nos trazer resultado, isso sim é incrível. E com isso a gente consegue através desse instrumento. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa onde ocorre a redução da produção de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelo controle dos movimentos. O paciente com doença de Parkinson ele pode apresentar alguns sinais clínicos, como, por exemplo, a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos. Ele apresenta também o tremor de repouso, a rigidez articular. Os pacientes, às vezes, têm muita dificuldade de realizar um movimento. Por exemplo, uma flexão e extensão de cotovelo. Eles apresentam muita rigidez, uma instabilidade postural, que ocorre da seguinte maneira. É uma anteriorização do tronco. Você vê uma projeção do tronco para frente e isso aumenta o risco de quedas. Nesse vídeo aí, a gente consegue perceber algumas alterações na marcha, que são características específicas da caminhada desse paciente. Olha só. A instabilidade postural que eu já tinha falado, a gente consegue ver bem evidente nesse vídeo. Mas esse paciente ele pode apresentar durante a sua caminhada episódios de congelamento, que é uma incapacidade de continuar andando ou de iniciar uma caminhada. Os pacientes relatam como se os seus pés estivessem presos ao chão, impedindo-os de caminhar. Ocorre também a festinação,
que é uma aceleração involuntária para frente, que por muitas vezes o paciente só para quando encontra um apoio. Isso aumenta o risco de quedas. E também existe a redução do comprimento e altura do passo, são aqueles passos curtos e arrastados. Então, quando criamos esse instrumento, teria que ser um instrumento de fácil utilização. Então, nós impermeabilizamos os acelerômetros, já sabemos para que os acelerômetros funcionam e o que é possível verificar com eles. Como eu citei anteriormente, velocidade, cadência, número de passo, comprimento de passo, altura. Mas eu precisava que esse instrumento funcionasse dentro da água, para que eu pudesse ter resultado de dentro e de fora da água. Então, impermeabilizamos os acelerômetros, criamos uma bolsa impermeável, com tecido impermeável, criamos uma caixa personalizada, desenvolvida numa impressora 3D, onde tem todo o nosso sistema, nosso circuito embarcado, e o paciente veste a bolsa, como vocês podem ver aí, os cabos descem pelo corpo, cada acelerômetro fica preso no pé do paciente abaixo do maléolo medial, os acelerômetros durante a caminhada mandam informação para o nosso microcontrolador, que está dentro daquela caixinha dentro da bolsa, via Bluetooth eu recebo essa informação em tempo real, através de um software instalado no meu computador, que também foi criado pelo nosso grupo de pesquisa. Então, é possível perceber nesse vídeo o paciente já fazendo a sua caminhada fora da água com a utilização do nosso instrumento. É possível perceber esse paciente apresentando vários episódios de congelamento. Ele para, ele trava em alguns momentos, ele tem a instabilidade postural, ele precisou de auxílio para realizar essa caminhada. A caminhada foi feita num percurso de 8 metros. Esse paciente apresenta os passos curtos e arrastados. Observem vários episódios no qual ele tem dificuldade para continuar a sua caminhada. Além de precisar de muito apoio, de bastante ajuda, por conta do risco de queda elevado. Nosso instrumento está posicionado dentro dessa bolsa, os cabos descem, cada acelerômetro está preso em cada pé. É possível observar agora que dentro da água, esse paciente já vai apresentar uma outra desenvoltura, observem. Ele caminha sozinho, sem a ajuda do fisioterapeuta. Ele terminou sua caminhada fora da água, entrou na piscina imediatamente, realiza uma caminhada com uma desenvoltura muito melhor, melhora de equilíbrio, melhora na qualidade do seu passo. E o melhor de tudo, sozinho, né? Sem nenhum apoio. Então aqui a gente tem os gráficos que eu recebo no meu computador para que eu possa analisar posteriormente. E temos o resultado aqui de um gráfico de um dos pacientes que foram testados. E nesse caso aqui em específico, o paciente realizou fora da água a caminhada e ele deu 11 passadas. E dentro da água ele deu 6 passadas. Ou seja, ele diminuiu o número de passadas, mas em compensação ele aumentou no comprimento da passada. Isso ocorre por conta da presença das propriedades físicas da água. Ele teve um aumento também na realização do teste, no tempo do teste. Fora da água ele deu 11 passadas em 14 segundos, mas é justamente isso que acontece. Os pacientes eles têm muitas vezes aquela festinação presente, que é aquela aceleração involuntária com passos curtos e arrastados. Né, redução de altura e comprimento. Dentro da água, por conta da resistência da água, faz com que o paciente caminhe com uma velocidade reduzida, mas ele ganha na qualidade do passo. Então, a redução da velocidade proporcionou ao paciente um aumento do tempo de reação, com isso ele ganhou no aumento da altura e do comprimento do passo, melhorando a qualidade do passo. Isso é possível por conta de presença de empuxo, de pressão hidrostática, de viscosidade, da presença das propriedades físicas da água no geral. Pegando o resultado dessa caminhada desses pacientes que foram testados dentro e fora da água, a gente conseguiu perceber que ele ganhou em altura da passada, em comprimento da passada. E como eu falei para vocês, esses pacientes eles apresentam redução de altura e comprimento. Eles têm aquela aceleração involuntária também, que é a festinação. Então, dentro da água, por conta da presença da resistência,
a gente teve a redução de número de passos, velocidade e cadência e aumento no tempo do teste. Quer dizer, ele caminha como se fosse em câmera lenta, por conta da presença das propriedades físicas da água, que promove essa resistência e aumenta o tempo de reação, mas eles ganharam na qualidade da sua passada. E tudo isso vai favorecer uma melhora na sua caminhada fora da água, que é o que a gente quer. Então, reforçando mais uma vez, é um instrumento de baixo custo e eu fico muito feliz em poder contribuir, saber que ele pode contribuir com o nosso Sistema Único de Saúde e ter sido uma das vencedoras desse prêmio incrível de inovação em engenharia biomédica para o SUS. Me coloco à disposição para qualquer esclarecimento ou dúvidas. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vim apresentar os resultados do trabalho custo-efetividade da radioterapia de prótons versus a radioterapia de fótons no tratamento do meduloblastoma pediátrico, um câncer que acomete muito crianças. Bom, no tratamento hoje feito no SUS, ele é feito com radioterapia de fótons e aí a radiação ela é depositada no seu pico logo abaixo do tecido da pele para atingir o tumor. Aí depois que ela atinge o tumor, uma parte da energia dessa radiação vai se propagando com a profundidade do corpo, mesmo após atingir o alvo. Isso traz vários problemas, como a radiação influenciar e atingir tecidos sadios, causando vários efeitos colaterais posteriormente. E aí a inovação, que é a radioterapia de prótons, ela funciona diferente, como vocês podem observar. Ela atinge o pico máximo, você consegue controlar o pico máximo de energia dela bem no local do tumor, e quando depois de atingir esse local, chega a quase zero os níveis de energia. Isso acontece por causa do fenômeno do pico de Bragg, que você vê quando ele atinge o tumor, ele atinge o pico máximo, e logo depois ele decai abruptamente a quase zero, diferente do anterior, que você vê que depois que ele atinge o corpo, ele vai se degradando gradualmente e conforme a profundidade no corpo, e vai atingindo outros tecidos. Bom, esse câncer, meduloblastoma, ele atinge majoritariamente crianças e ele é a indicação clínica, o tipo de câncer que mais tem indicação de se beneficiar com essa inovação, com a radioterapia de prótons, porque ele é um câncer que pode atingir a medula inteira, e aí tem uma área muito grande que você precisa irradiar. Muitas vezes também você precisa irradiar a base do crânio, e ali você vai ter diversos órgãos muito próximos e pequenos uns dos outros, como hipófise, hipotálamo. Enfim, você precisa de uma precisão grande para conseguir evitar os efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais podem ser dificuldade no crescimento dessa criança, desenvolvimento dela, da função hormonal, neuroendócrina, efeitos cognitivos, problemas de tumores secundários, porque você atinge outros tecidos sadios, e aí você pode posteriormente desenvolver câncer provindo do tratamento, da radiação, e deficiência auditiva também, você pode ter nessas crianças, usando uma tecnologia que é pouco específica na hora de atingir os tecidos. Bom, então o objetivo do trabalho foi estimar essa razão de custo-benefício aí, de custo-efetividade incremental em relação à terapia de prótons versus a terapia de fótons. E aí então a gente buscou medir quanto custa a mais por ano de vida com qualidade que a terapia de prótons pode trazer. Uma terapia mais cara, obviamente, mas que traz mais benefício. Então, qual o valor, quanto é que custa esse benefício a mais, é o que a gente vai medir aqui. Bom, para isso a gente fez um modelo de Markov com microsimulação, com dados individuais, e a gente então simulou essa coorte,
tanto para o fótons, onde ele era mais barato e trazia mais efeitos colaterais, né, menos efetivo, quanto para o prótons também, onde ele com certeza era mais caro, mas trazia mais benefícios. Então a gente simulou essa coorte, iniciando com todos os pacientes sobrevivendo ao tratamento, e ao longo dos anos eles iam desenvolvendo e acumulando diversos efeitos colaterais. Então a gente tem osteoporose, deficiência de hormônio do crescimento, deficiência de hormônio corticotrópico, deficiência de hormônio tiroidiano, deficiência auditiva, tumores secundários e deficiência de hormônios sexuais, aí testosterona, estrogênio e progesterona, né, dependendo do sexo do bebê e da criança. Então, como eu falei, os pacientes eles iam se desenvolvendo ao longo dos anos, iam crescendo, né, o ciclo anual do modelo, e aí ao longo dos anos eles iam aparecendo efeitos colaterais neles, e aí eles iam sobrevivendo ou podendo morrer a cada ano por causas diversas, por conta de um tumor secundário, enfim, ou por conta da própria vida mesmo. E, bom, isso tudo foi tirado da literatura, né? Então, na nossa simulação era um Monte Carlo de primeira ordem, comparando as duas tecnologias, e utilizamos a perspectiva do Sistema Único de Saúde. Então, os custos imputados no modelo eram os relativos aos pagos pelo Sistema Único de Saúde. Então, o horizonte temporal a gente colocou a vida inteira do paciente, o modelo foi rodado até todos morrerem. A taxa de desconto para custos futuros e benefícios futuros era de 3%. O ciclo do modelo é anual. A idade média dos pacientes ali que estavam sendo tratados tinham 5 anos de idade. E o desfecho que a gente mediu, a medida de efetividade, foi então um ano de vida ajustado por qualidade, que a gente chama de quali. Né? Então, só para resumir, um ano de vida com qualidade perfeita é igual a um quali. Meio ano de vida com qualidade pela metade é meio quali. E meio ano de vida e 2 anos de vida com meio quali seria igual a um quali total no final. Enfim, você desconta a qualidade de vida do ano para fazer esse ajuste. Bom, a gente considerou então como tratamento padrão a terapia de fótons que utilizou o planejamento 3D ou IMRT, então a gente pegou dados de efetividade dessa configuração de tratamento, e no caso dos prótons a gente utilizou só o planejamento 3D e pegamos dados de ensaios clínicos feitos com essa tecnologia nessa configuração. Bom, para os efeitos colaterais, como eu falei, a gente pegou dados da literatura, né, da probabilidade de desenvolver os efeitos colaterais, da própria temporalidade com que eles acontecem, enfim, se é logo depois, se é ao longo do tempo, com mais ou menos com quantos anos começa a aparecer os efeitos colaterais, tudo isso estava descrito em artigos. Então, os efeitos neuroendócrinos podiam ocorrer a qualquer tempo, a ototoxicidade era na hora, né, o cara ficava com deficiência auditiva logo depois do tratamento, e o câncer secundário e a osteoporose aparece mais tarde, já na vida adulta do paciente. Então, como eu falei, o câncer ali aparece em torno a partir dos 35 anos de idade, a osteoporose 20 anos depois do diagnóstico. A gente considerou as recidivas também, então logo depois do tratamento, até mais ou menos 8 anos de idade, o paciente podia voltar a ter o câncer e a gente fazia uma segunda irradiação, que foi considerada no modelo. Isso não havia diferença entre os braços, né? Isso acontecia tanto na mesma probabilidade, tanto no prótons quanto no fótons. E a gente não abordou efeitos cardiovasculares e cognitivos que acontecem também, mas a gente não encontrou dados confiáveis na literatura para simular esse tipo de evento. Então essa é uma limitação do nosso modelo. Bom, então como eu falei, o ajuste da qualidade de vida ele era feito descontando da qualidade de vida perfeita, né, que seria 1. Né? Então, por exemplo, quando o paciente vinha ter deficiência de hormônio corticotrópico, nesse caso aqui, ele era descontado 10% da qualidade de vida. No caso de deficiência de hormônio de crescimento, 20%.
Enfim, câncer secundário 20%, osteoporose 2% e assim por diante. E isso ele carregava até o final da vida, né? Depois de desenvolver essas deficiências, isso não tem cura. Então, um paciente, por exemplo, que, sei lá, fez 10 anos de idade e estava com deficiência de hormônio corticotrópico e hormônio de crescimento, ele vivia a vida com 30% menos qualidade de vida do que um indivíduo com saúde perfeita. E aí você comparava então a tecnologia com a outra, já que uma tinha mais efeitos colaterais e outra menos, e depois você fazia relação de custo e efetividade. Assim funcionava. Na mortalidade, então, o braço que tinha mais câncer secundário, que é o caso do Fótons, acabava que sofria penalidades, os pacientes morriam mais cedo. E no caso do Prótons, não, né? Tinha uma sobrevida mais perto da população geral, apesar de também ter câncer secundário. Para os custos, a gente levantou extensamente os contratos do INCA de manutenção, de aquisição, contratos de obra, de infraestrutura, conta de energia, recursos humanos. Então a gente fez esse levantamento para estimar o custo anual de ter um acelerador de fótons na instituição funcionando. No Prótons, como a gente não tem no Brasil, a gente catou muito na literatura e encontrou dados na base ECRI e algumas notícias de jornais, assim, de cidades que compraram, disseram o preço, de quanto pagaram e quanto é que era o custo de manutenção. Então a gente estimou mais ou menos por aí. Os custos das condições clínicas a gente tirou então da tabela do SUS, né, e consultamos alguns especialistas para ver a utilização de recursos, exames que eles faziam por conta de terem aquela condição de deficiência hormonal, enfim, deficiência auditiva, etc. Tá? Então, a inovação desse trabalho vem de traçar cenários de diferentes volumes populacionais, né? Então a gente pesquisou quantos pacientes seriam elegíveis para esse tratamento, tanto no DataSUS quanto no registro de base populacional, e viu que no DataSUS era em torno de 50 pacientes e no base populacional 150. Então a gente fez 3 cenários aí de 50, 100, 150 pacientes para 3 cenários também de vida útil desse equipamento. Então ia de 10, 15 a 20 anos de vida útil. O caso base a gente trabalhou com 50 pacientes e 20 anos de vida útil. É importante isso porque quanto mais dura o equipamento, mais você dilui custo fixo, e quanto mais pacientes você trata por ano, mais você dilui custo fixo também por paciente. Isso impacta diretamente no custo por ano de vida, né? Já que você vai trabalhar com custo por paciente no modelo. Bom, como resultado então da simulação, a gente encontrou R$109 mil por ano de vida ajustado por qualidade. Então foram 1000 simulações de Monte Carlo, a gente simulou então esses 50 pacientes 1000 vezes e encontrou o valor por ano de vida com qualidade de R$109 mil. Bom, e aí o que mais vai, fazendo uma análise de sensibilidade, é claro que a variável que mais impactou foi o número de pacientes, né, que você poder aí dividir o custo fixo de comprar e manter aquela tecnologia ali, seguido da vida útil, como eu falei anteriormente, né? Então, tudo nos conformes. Nosso modelo seguiu segundo o esperado. Bom, então na análise de cenário, o que a gente observa? Né? Quanto maior o número de pacientes e maior a vida útil, você vai ter um menor custo-efetividade. Você vai ter aí, então, R$28 mil para 150 pacientes com 20 anos de vida útil. E com menor número de pacientes e menor vida útil, você vai ter o maior custo-efetividade. Então você teria aí R$120 mil por ano de vida com qualidade. Tá? Então a pergunta que ficou é: vale a pena ou não vale a pena comprar um acelerador de prótons? Então como é que a gente pode dizer qual seria a disposição a pagar do SUS por ano de vida com qualidade, né? O SUS não tem estabelecido um limiar de custo-efetividade, mas há um estudo na Argentina, feito na Argentina, no Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária. Ele fez isso para todos os países. E no caso do Brasil, ele avaliou
o gasto per capita em saúde pelo aumento da expectativa de vida e observou que o SUS tem a condição de pagar em torno de 1 PIB per capita por quali. Na época do estudo, esse valor era em torno de R$ 28 mil por quali. O nosso caso base, então, ficou em torno de R$ 109 mil por quali e já estaria fora desse limite. Então, ele já estaria com uma relação de custo-efetividade ruim. No caso, então, apenas se ele tivesse em torno de 150 pacientes com 20 anos de vida útil, é que ele conseguiria valer a pena, né? Então, só se a gente estivesse tratando 150 pacientes por ano, garantindo uma vida útil de 20 anos, valeria a pena incorporar a tecnologia. E qual é a conclusão? A conclusão é que o Brasil é um país continental e aí a gente compraria o estudo buscou medir, né, o custo de efetividade sobre comprar um acelerador de prótons ao invés de um de fótons. Bom, e aí a gente observa que a estimativa para usar um aparelho só num país como o Brasil seria muito mais perto de 50 pacientes do que juntar os possíveis 150 do Brasil inteiro e trazer para um lugar só para tratar. Então, comprar um acelerador de prótons, no caso, teria que comprar talvez um para cada região, né? E aí, comprando um para cada região, a gente teria um número de pacientes muito mais próximo de 50. E aí teria uma razão de custo-benefício em torno de R$ 109 mil, como a gente mostrou ali, que já estaria acima do limiar de disposição a pagar do SUS. Então, meio que a recomendação final seria para não incorporar essa tecnologia, né? Como se a tecnologia não fosse boa em termos de custo-benefício. É isso. Muito obrigado. Espero que tenha sido proveitoso. O meu nome é André Sugawara, sou fisiatra da Rede Lucy Montoro de Reabilitação e é um imenso prazer estar aqui para compartilhar o nosso trabalho. Primeiramente, gostaria muito de agradecer à comissão organizadora, aos juízes, em especial à professora Lina Mara, que sem ela nada disso seria possível. Muito obrigado pelo nosso prêmio, muito obrigado por essa oportunidade. A gente está conversando um pouco sobre produtos assistivos, sobre o abandono de tecnologias assistivas, que é um tema que eu gosto muito. Esse é um trabalho que eu estou conversando com vocês, que já está publicado, e eu contei com os parceiros, o Vinícius Ramos e, lógico, a professora doutora Linamara Riso Batista. E olha que ponto. Esse é o momento que nós deveríamos estar celebrando o sucesso de todas as medidas adotadas anteriormente em saúde. Saneamento básico, sistemas de UTI, internação, vacinas, medicamentos que fizeram com que as pessoas sobrevivessem, que a população crescesse numericamente e envelhecesse, tivesse uma maior expectativa de vida. No entanto, com o tempo nós percebemos que não bastava sobreviver. As pessoas chegavam às suas idades com muitas perdas funcionais, com sequelas de AVC, traumatismos diversos, além do fato do próprio envelhecimento significar uma perda funcional. Atualmente, a gente considera envelhecer inerentemente você tem uma perda funcional, você pode depender de alguém. E isto é um medo, é um receio, é algo que ninguém gostaria de passar. Todo mundo gostaria de envelhecer, viver toda a sua vida de uma forma autônoma, sem depender de ninguém. Horas, isso é possível? Isso é totalmente possível. Usando a lógica da Classificação Internacional de Funcionalidade da Organização Mundial da Saúde, você pode ter uma deficiência, não importa qual. E ela não pode ser considerada de uma forma isolada, mas interagindo com o ambiente, né? Um ambiente cheio de barreiras e de facilitadores. E, na presença de um produto assistivo, de um óculos, de uma cadeira de rodas, de um andador,
de um aparelho auditivo, essa deficiência, essa limitação funcional promovida pela deficiência, ela pode ser superada. Por exemplo, eu posso ter uma dor de joelhos por uma artrose, ou posso ter nenhum movimento nas pernas por uma lesão medular, por um traumatismo de carro, um acidente automobilístico. Mas, se eu tiver uma cadeira de rodas, eu posso ir ao supermercado, eu posso voltar a trabalhar, eu posso estudar, eu posso ir ao parque de diversões, eu posso ter uma vida normal, uma vida autônoma e independente, e não ficar fadado a viver em cima de uma cama. Essa é a diferença, essa é a nova lógica, a lógica de que um produto assistivo está aí para ajudar a superar barreiras. Mas o problema não está... é um pouco mais embaixo. O que a gente sabe pelo um grupo GATE da própria Organização Mundial de Saúde, que somente 3 em cada 10 pessoas têm acesso ao produto assistivo de que precisa. Ou seja, sua cadeira de rodas, um amuleto, um andador, não importa o quê. E esse é um problema muito maior, porque a indústria só é capaz de prover 3% da necessidade dos produtos assistivos, isso no mundo. E somente 1/3 das pessoas com deficiência podem arcar com 50% dos seus gastos com produto assistivo. E horas, um produto assistivo é por toda a vida. Se a pessoa tem uma amputação, a gente não vai conseguir fazer uma nova perna. Ela vai precisar de uma prótese, que vai precisar ser trocada a cada 2, 4 anos. E isso até o último dia da vida dela. O mesmo para as cadeiras de rodas, para bengalas, muletas e andadores. O problema amplifica quando, além das questões de acesso, de falta de acesso ao produto assistivo, a gente soma a questão do abandono, ou seja, quem teve acesso, quem conseguiu um produto assistivo, por algum motivo abandona, impactando na reabilitação, no processo de inclusão, aumento dos gastos públicos, poluição ambiental, aumentando a barreira do acesso para quem está na fila e aumentando a necessidade, o número de pessoas em necessidade não atendida. E a gente não pode permitir isso. E entender toda a cadeia, todo o processo, todo o fluxo em que o produto assistivo está dentro do SUS foi nossa missão. Nós fizemos um trabalho hercúleo imenso, ligando uma a uma para 9.104 pessoas, para saber como elas estavam, que tipo de deficiência e qual era o grau de inclusão delas. E fazendo um convite para uma visita domiciliar, onde a gente ia avaliar o ambiente em que ela vivia e como estava o produto assistivo nessa situação toda. Como aquela matemática, como toda aquela lógica de interação entre a deficiência, a condição de saúde, no ambiente e com os fatores pessoais daquele ser, daquela pessoa, daquele indivíduo. E nós conseguimos agendar 900 pessoas, 1.390 pessoas. E 900 pessoas acabaram completando as 2 fases. Tanto a fase da entrevista telefônica, quanto a fase da entrevista presencial. E o que a gente tem? Que basicamente foram homens jovens com 2º grau de escolaridade, que é bem clássico da população da cidade de São Paulo. A gente descobriu que 70% recebeu algum tipo de produto assistivo ao longo do seu processo de reabilitação. E mais de 80% recebeu até 3 equipamentos. Isso dava uma média de 2,5, 3 equipamentos por pessoa. E o que a gente detectou? Que a nossa taxa de abandono estava em torno de 19%, 19,38%. Isso foi fantástico para a nossa primeira avaliação, porque a taxa de abandono no mundo é muito maior que essa. Começa na Itália com 30%, chegando em alguns países a 50%, 60%. Então, nós estamos no caminho certo. Os nossos centros de reabilitação, a rede de reabilitação do Simontoro, toda a lógica do SUS para reabilitação estava dando certo em comparação com o mundo. E o que a gente detectou? Mais coisas ainda, né? Que múltiplos produtos não é uma coisa boa, né? Quanto mais equipamentos a pessoa recebe, ou recebe de prescrição, ou recebe presencialmente, há uma maior chance de abandono. E isso passa para mais de um produto. Com o 2º produto, já existe uma menor chance
de uso. Nós precisamos ser precisos, acurados, certeiros para determinar o que essa pessoa precisa, o que é importante para ela, quais as medidas para que a gente tenha não só uma economia aos gastos de gasto público, mas uma maior usabilidade, um menor abandono. O que a gente descobriu também? Que a reabilitação da rede de reabilitação Lúcia Montoro protege contra abandono. Quanto mais próxima ela está da reabilitação, menor a chance dela abandonar o produto. Olha aí que interessante. No primeiro ano pós-reabilitação, a chance dela usar é 2,74 vezes maior que nos anos subsequentes. E outra coisa interessante é que se nesse processo de reabilitação a pessoa é esclarecida, não só esclarecida, mas a equipe toda faz a pessoa incorporar, se empoderar do que é importante para ela em termos de produto assistivo, a chance é menor de abandono, ou seja, uma maior chance de uso. Quem tem um empoderamento sobre o produto assistivo tem uma chance de 3,84 vezes maior de não abandonar o produto, ou seja, de usar. E quando a gente compara os produtos assistivos fornecidos nessa enorme coorte de 10 anos, a gente consegue detectar 3 padrões. Um padrão de prótese de membro superior com uma alta taxa de abandono, em torno de 50%, ou seja, a cada 1 milhão gasto pelo Estado, 500 mil vão para o lixo, tá bom? Um segundo grupo, que são as próteses de membro inferior, as muletas, os andadores, os tutores, que giram em torno de 30%, ou seja, a cada 1 milhão gasto, 300 mil é muito dinheiro, vão para o lixo. E um grupo que fica em torno de 15% a 20%, que são as órteses de membro inferior, as bengalas, as cadeiras de roda e as cadeiras de banho. Olha que interessante, em torno de 20%. Quando a gente for estudar por que a senhora deixou de usar esse equipamento, o que aconteceu que foi prescrito, o senhor recebeu, o Estado te forneceu sem nenhuma taxa, né? Só o seu direito, o seu imposto. O que aconteceu que a senhora abandonou? A gente detectou que existiam fatores positivos de abandono e fatores negativos. O que a gente fala de fatores positivos? A pessoa melhorou. Por exemplo, ela chegou no centro de reabilitação usando uma cadeira de rodas e a gente prescreveu uma cadeira porque era aquilo que ela precisava naquele momento. Mas, com o longo do tratamento, ela voltou a andar, ou a gente deu uma prótese, então ela não precisa mais daquele equipamento. Ou seja, ela deixou de usar por algo positivo, por uma melhora da funcionalidade. E por fatores negativos, quando a gente tem a quebra do equipamento ou uma piora do estado de saúde. Por exemplo, ela usava uma prótese e infartou. Agora ela não pode mais usar a prótese fica encostada e é abandonada. E o que a gente descobriu? Olha que interessantíssimo. Os andadores, 75% das vezes, são abandonados, deixam de ser usados por fatores positivos. As pessoas melhoram. Isso é muito próximo para bengalas e cadeiras de banho. As cadeiras de roda, quanto mais elementos a gente coloca nela, por exemplo, almofadas especiais, adaptações, apoio de cabeça, quanto mais coisas a pessoa precisa naquela cadeira de rodas, maior a chance dela abandonar. 80% dessas cadeiras adaptadas, entre aspas, acabam ficando tão difíceis de serem manobradas, utilizadas, que as mães, as pessoas que cuidam das crianças com deficiência, acabam abandonando. Quando a cadeira é mais simples, sem nenhum suporte postural, existe até a chance de 100% dela estar em uso. Muletas também. Muletas, órteses de membro superior e as próteses de membro superior, elas são muito abandonadas por fatores negativos, ou seja, por piora do estado de saúde ou por problemas no equipamento. O interessante são as próteses de membro inferior, que em 95% das vezes a causa de abandono é por um fator negativo. Ou seja, a pessoa chegou com uma amputação, a gente fez uma prótese, ela andou por um tempo por uma prótese, mas a pressão alta, o diabetes, o descontrole das condições de saúde
faz com que a pessoa, por exemplo, infarte, tenha um AVC, um derrame e não possa mais usar a prótese. É algo triste que a gente precisa conversar com a atenção básica. E é isso. Muito obrigado. E gostaria de acrescentar que desse trabalho hercúleo a gente teve alguns derivativos muito importantes. Primeiro, nós criamos uma cadeira de rodas monobloco, muito simples, 90%, 90 graus, 90 graus, 90 graus, que foi um sucesso e ela está catalogada na Organização Mundial de Saúde, justamente porque a gente tinha dados do que as pessoas precisavam usar, que veio desse trabalho. Nós formamos cursos de capacitação para prescrição de cadeiras de rodas, baseado em todos os conceitos da Organização Mundial de Saúde, e atualmente nós temos 220 professores capacitados e habilitados tanto a prescrever o que é mais apropriado para a pessoa, quanto formar novas pessoas. Todas elas, esses 220, têm a chance, alguns deles já estão certificados internacionalmente. Além disso, a Rede Luci Montoro se tornou um centro colaborador para o assunto cadeira de rodas dentro da Organização Mundial de Saúde, e nós estamos montando um sistema de compartilhamento de produtos assistivos abandonados. Estamos recolhendo todos esses produtos e voltando eles à vida. É isso. Espero que tenham gostado, mas muito obrigado pelo voto de confiança de vocês, e estamos juntos para tornar o SUS mais equânime, universal, e que ele ele já é consolidado, uma estrutura consolidada, mas que se fortaleça cada vez mais. Muito obrigado. Boa noite.